Você conhece essa camisa aqui? É disso que a gente vai falar hoje. Tá aqui do meu lado o Felipe Modesto, meu amigo, um querido. Obrigado por você ter vindo. Jornalista, foi repórter e foi âncora de televisão. Hoje está no marketing esportivo e é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Obrigado pela sua visita. Eu que agradeço pelo convite, Gil. Vamos bater um papo aí. Eu acho que a gente começa falando aqui para a galera entender. Modesto, como é que você olhava a comunicação esportiva nos anos 90 e 2000? E você pegou uma parte disso, né? Modesto até foi muito apaixonado pelo basquete, trabalhou intensamente perto disso. E como é que você vê hoje? Você já profissionalizou? Que jeito profissionalizou? Como é que você vê a comunicação esportiva nos dias de hoje? Eu acho que talvez a grande mudança nesse período, quando eu começo a trabalhar, atuar ali na imprensa esportiva, foi ali segunda metade ali dos anos 2000, de 2007 em diante, quando eu entro na faculdade ali, e depois já profissionalmente, acho que talvez a grande mudança seja o eixo da narrativa, né? O eixo da narrativa, quem tinha o domínio da narrativa na imprensa esportiva era a imprensa. Sim. A imprensa podia ser a televisão, podia ser o site, podia ser o jornal, podia ser a rádio, mas o domínio da narrativa sempre foi da imprensa tradicional. Com rede social aparecendo e se popularizando, as instituições começaram a tomar um pouco mais de conta desse domínio da narrativa e de produzir o próprio conteúdo. Então, com o YouTube, com o canal de YouTube, com perfil de Instagram, com produção audiovisual própria de clubes de futebol, de basquete, enfim, de qualquer tipo de instituição esportiva, eu acho que isso fez com que essa mudança de eixo acontecesse, com que a imprensa hoje ela não tenha todo esse domínio da agenda que se vai colocado, que vai ser veiculado no dia a dia, e que as instituições consigam um pouco mais se blindar da imprensa, mas você acaba se blindando, conseguindo produzir conteúdo também, entendeu? Então, se você se fechar, a sua comunicação não é eficiente. Mas se você conseguir filtrar o que você quer que seja passado, a sua comunicação está eficiente. E se o seu produto for bom, melhor ainda. Isso fica bom para todo mundo, porque você consegue abastecer a imprensa com produto de qualidade e você consegue ter o domínio da narrativa enquanto instituição. Você não fica, a palavra pode ser até um pouco pesada, mas você não fica tão refém da narrativa da imprensa. Acho que interessante que você comenta aí sobre a narrativa, nesse sentido, por exemplo, e você falou filtro, né? Duas palavras que me chamaram muita atenção, a narrativa e o filtro. Você acha que, com certeza, isso nos anos 90, 2000, aquela situação de entrar dentro de vestiário de futebol, que ninguém controlava, ou seja, não tinha, nos anos 80, 90, ainda no começo dos anos 2000, não tinha controle nenhum da narrativa. É isso, né? Isso, exatamente. Vai ter quem vai falar assim, naquele tempo que era bom. Vai ter quem vai falar assim, não, agora que é mais profissional. Talvez nem essa seja a discussão. O tempo mudou e a gente não briga contra as coisas que vão avançando e o que vai acontecendo. Mas sim, eu acho que é muito disso. A imprensa tinha mais liberdade para ter contato com todo mundo, com jogador de futebol, de basquete, de vôlei, com piloto de Fórmula 1. Tinha, isso era um pouco mais aberto. Para os repórteres isso era maravilhoso, isso era... Poxa vida, como é bom ter esse acesso com o Ayrton Senna Descia do carro, né? Talvez, era legal para o repórter e tal. Mas quando as coisas começam a se profissionalizar mais marcas querendo expor o seu produto com os atletas e com as instituições, o cuidado começa a ser um pouco maior também, porque se você tem mais dinheiro envolvido, se você tem mais marca querendo aparecer, você tem que ter um pouco mais de cuidado com de que maneira você aparece e qual vai ser o discurso. De novo, vai ter gente que vai achar, poxa vida, mas isso é uma bobagem, isso é uma frescura, isso é detalhe. O jogo é esse, né? A gente se adequa e joga o jogo, né? Então, assim. Modesto, uma coisa interessante, né? Você esteve dos dois lados do balcão, isso é muito interessante, né? Foi âncora de telejornal, da Globo, isso é muito interessante. Então, me conta um pouquinho dessa percepção, a gente vai daqui a pouco falar onde você está hoje, mas me conta essa percepção sua dos dois lados do balcão, ou seja,
de estar ali tentando procurar a história, e do outro lado onde você está hoje, você promove a história, né? Como é que você enxerga isso? Você que teve a experiência dos dois lados do balcão. O principal desafio nesse processo é ter a virada de chave mesmo. E eu, como sou do jornalismo, para mim o que eu tive mais... O ponto que eu tive que ir tendo essa adaptação aos poucos foi de prazos, de deadline, né? Vamos usar a expressão aí do meio. Enquanto eu era imprensa, eu corria muito com prazo, porque o jornal tem um horário para entrar no ar, então eu preciso do produto pronto até aquele horário. Sim. Agora, enquanto eu estou do outro lado do balcão, como você disse, estou na comunicação de uma instituição, eu não tenho... O prazo é o do meu dia a dia. Então a imprensa pode querer tal coisa para tal horário. Mas se aquilo não fizer sentido dentro da minha rotina, porque a minha direção está com outras demandas no momento, ou não acha que aquilo seja pertinente para aquele horário, tá tudo bem. Eu não preciso me adequar àquela correria, eu me adequar aos horários da imprensa, do veículo de imprensa. Eu tenho que me adequar às demandas da minha corporação, da minha direção, entendeu? Então eu ficava muito ansioso com isso. Não, tem que fazer tudo correndo. Mas não, calma. Sim. Quando era o jornal, tinha que fazer tudo correndo, porque ao meio-dia eu brincava, ao meio-dia o avião decola. Quem ficou para trás ficou, já era. Entendeu? Modesto, e uma coisa interessante, a gente até comentava esses dias, hoje a gente precisa da história dentro da história, né? Uhum. Então, principalmente no meio esportivo, a gente, nos últimos 2 anos, trabalhou intensamente para muitas coisas do Vossen, que é o clube local, né? Então a gente sabe que o jornalismo ele se interessa por isso também, né? Essa pauta da história dentro da história, porque o futebol ele já está acontecendo nesse sentido. Então, por exemplo, às vezes é a cozinheira que toca violão, é a cozinheira do time que toca violão e compõe. Pô, ninguém esperava aquela... todo mundo conhece a tia que cozinha para a galera toda e tal. Como é que é essa tua percepção disso sobre a história dentro da história? Eu acho que esse ganho, vamos dizer assim, que eu acho que isso acaba virando um ganho estético dentro da produção de conteúdo, principalmente de telejornal esportivo. Meu TCC na faculdade foi meio sobre isso, foi sobre o uso de linguagem de crônica em reportagem de telejornalismo esportivo. Por quê? Você está com o celular na mão, você sabe em tempo real quanto foi o jogo. Então, a minha matéria de amanhã sobre o jogo, contar que o jogo foi 1-0 ou 2-0... Não faz nem sentido. Não faz sentido para ninguém mais. Ou ficar narrando o lance de jogo. Aos 3 minutos o time tal começou e a bola foi na área. Aos 5 minutos a bola foi... Isso aí não faz sentido. Então, esse lance de achar a história dentro da história foi uma necessidade para principalmente televisão conseguir ter alguma coisa para mostrar que não seja o resultado, porque o resultado de um jogo, que no final a primeira parte que importa, né? O resultado de um jogo todo mundo já sabe. Sim. Então, as televisões principalmente tiveram que se adaptar para ter um molho, para ter o que mostrar no conteúdo do dia seguinte. Então isso foi desafiador para editor, para repórter, para todo mundo que produzia uma reportagem. Modesto, e o interior é mais rico nisso. Exatamente. Então esse desafio de fazer com que as pessoas saíssem vou ter uma reportagem contando quanto foi o jogo, fez com que as pessoas abrissem os olhos para mais histórias, entendeu? Sim. Então eu acho que todo mundo saiu ganhando no fim das contas com isso aí. As matérias ficaram mais legais, começou a dar mais atenção para o que está à margem, né, de um... E foi uma invenção para o mainstream também, né? Porque imagina, você passou pela Globo, imagina lá o Globo Esporte relatando isso. Ele vai perdendo audiência, né? Ele vai perdendo o consumidor da informação. Porque se você pegar entretenimento... teve uma época que o Globo Esporte era meio que isso, né? Sim. Tipo assim, São Paulo e o Corinthians jogaram ontem, veja os gols. Aí voltava para o apresentador. O Flamengo enfrentou o Vasco, veja como foi.
voltar. Sim. Era só isso, né? Você ia perdendo, naturalmente ia perdendo audiência pelo entretenimento. Exatamente. Né? Ou seja, qualquer outro canal que tivesse, seja ele online ou offline, que tivesse relatando entretenimento, ele já conseguiria mais audiência. E também se a sua história, se o que você for contar for só o resultado, você já tá frio. Sim. Porque você está contando aquilo, 12, 14 horas depois do que aconteceu. Então, se você for ficar só naquilo, você já está frio. Você, além de você perder a audiência, você perdeu uma parte essencial do jornalismo, que é o senso de notícia, do que é quente. Do que tá. Então, quando você começa existia já o espaço para essas grandes histórias, mas era um esporte espetacular da vida, que era uma vez na semana e tal. Uma grande revista semanal, né? A revista semanal. E numa grande reportagem. Esses elementos de crônica e de grande reportagem começaram a entrar um pouquinho no que a gente chama de hard news. Então, mesmo na produção de uma reportagem de um jogo, o pessoal começou a pegar um elementozinho de crônica, começou a sair o texto até um pouco, sair do texto puramente objetivo, pegar um pouquinho de subjetividade, ter espaço até para uma opinião ali dentro do texto, ou para usar mais adjetivo, que se você está no texto objetivo, você vai usar muito menos adjetivo. Você começa a adjetivar algumas coisas e você começa a procurar personagem, que é o que dá esse molho e faz essas histórias ficarem mais legais. E a gente estava falando de entretenimento, né? Então fala para mim a tua leitura, que está super em alta aí, sobre a Kings League. Kings League. Porque é uma discussão que tá assim, é o futebol 4.0, 6.0, 8.0. É meio que isso, né? Vai matar o futebol? Não vai acabar com o futebol, mas sim, é uma sacada muito bacana do Piqué, né? Que é o criador, né? Piqué, zagueiro do Barcelona. E é isso, para mim o ganho da Kings League, a grande sacada da Kings League é fazer o futebol ter um formato gamificado, né? Para atingir a molecada que vive com o celular. Que vai falar bem com o Benjamin, com o Pietro, né? Com os nossos filhos, exatamente, que não tem... Que estão com 13 anos. E às vezes não tem, que é uma molecada que vive de highlight, né? O meu filho consome muito highlight. Exato. Tá com 12 para 13 anos, então ele consome muito highlight. Então, você condensa 90, 100 minutos de um jogo em um vídeo de 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. A Kings League, ela não dura, um jogo da Kings League não vai durar 1 minuto e 20, mas toda hora tá acontecendo alguma coisa. Um fato novo acontecendo. E vai entrando o jogador, e joga o dado. E o presidente vai bater pênalti. É a lógica do game show, né? Essa geração nos anos 90 teve o showball, né? Que pra gente, nós pegamos essa geração também, o showball. Não sai, bate e volta, a bola bate na lateral e volta. E eu acho que esse lance isso dá muito certo nos esportes americanos, que tem essa discussão grande se o futebol não pegou tanto nos Estados Unidos por ser um esporte de pontuação baixa, né? Sim. Talvez o americano goste menos de futebol por ser um esporte de pontuação baixa. E a emoção também de poder virar um jogo de última hora. Né? Não que não aconteça no futebol, mas E às vezes, num jogo de basquete, tem ataque e defesa toda hora. Na Kings League, também, você tá ali às vezes um 2 contra 2 e um chute a gol vira uma defesa do goleiro, vira bola esticada pro cara fazer o gol. Toda hora tá acontecendo alguma coisa. Então, claro, a Kings League é um fenômeno que vem de Europa pra cá. Sim. Mas talvez isso você consiga até atingir um mercado que talvez não se habituou tanto com o futebol, que é o mercado norte-americano, nesse lance de ter coisa acontecendo toda hora, de ter pontuação alta e ter tudo isso que você falou. Permitir virada, gol que vale 2 e você joga o dado e daquele minuto em diante o gol é bonificado. Parece que passa ou repassa, né? Você tá com 1000 pontos diferentes, mas por uma pergunta você vira o jogo. Exatamente. A última prova é que vale, acabou. Ou seja, você pode ter jogado mal o jogo inteiro. Né? Não importa, a última pergunta é que vale. E o cara que fez o gol... Enfim, eu assisti alguns jogos e tenho que assistir meio com o tutorial de regras. Eu fiz isso. Foi a primeira vez que eu fui assistir o entendimento sobre o esporte. Mas assim, esse lance do futebol 4.0 é mais ou menos isso aí. É um tipo de futebol, acho que não vai acabar com o futebol tradicional, imagina, é o esporte mais popular do mundo há muito tempo. Mas vai ter uma molecada que vai ficar consumindo isso aí, cara.
Modesto, e aí a gente falou dos dois lados do balcão, a gente quer saber quanto custou o passe para tirar o Felipe Modesto do mainstream da televisão, né, do jornalismo das grandes redes aí, e para se tornar gestor de comunicação desse clube aqui, que para quem não conhece é o Mirassol, que está fazendo sucesso aí no Campeonato Brasileiro. Conta um pouco para a gente disso. Foi legal, o Mirassol quando conseguiu o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, houve uma troca no departamento de comunicação do clube, e nessa troca surgiu uma oportunidade de conversa. Eu era editor de esportes da TV Tem, que é afiliada da Globo em São José do Rio Preto, então eu tinha contato com o pessoal do clube por causa do dia a dia, né? De cobertura do clube. E aí tive uma conversa com a diretoria, deu certo o convite, eu fui para trabalhar no clube, principalmente produzir conteúdo de vídeo, que é que eu tenho mais experiência, que eu fiz a vida inteira, e assim, auxiliar na comunicação como um todo. E esse processo foi se sedimentando e fui tomando mais algumas... fui fazendo mais coisas ali dentro do clube para acabar na situação que a gente está hoje. Então eu, dentro do clube, passei por uma Série B em que o Mirassol não subiu por um ponto. Na segunda Série B o Mirassol consegue o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, e hoje eu estou fazendo parte de um clube que está na elite do futebol nacional. Que massa! Isso assim, para quem gosta de esporte desde sempre, para quem consome esporte desde sempre, hoje fazer parte de uma instituição que está entre os 20 clubes da Série A da primeira divisão do Campeonato Brasileiro é maravilhoso. Então assim, foi muito legal a mudança, eu estou gostando demais assim, da experiência. E, poxa, você está trabalhando com o que você consome a vida inteira, é muito bacana, muito legal. Que legal. Bom, a gente recebeu aqui o Felipe Modesto. Modesto, obrigado demais pelo seu tempo, sua disponibilidade, que essa nova fase não é tão nova assim, né? Porque já vem mas do outro lado do balcão, né? Lá como gestor de comunicação, te faça bem feliz mesmo, né? Que seja muito próspero. E eu sei que você é um apaixonado por isso desde sempre. E não que a gente já não tenha vivido, porque no basquete assisense, a gente já viveu a elite do basquete. A gente já viu o cara enfesar do Flamengo chegando aqui, porque falou, mas esse o ginásio que eu vou jogar hoje, né? Então, assim, a tua disponibilidade de ter falado com a gente, ter vindo aqui, de ter estado na nova MCP, eu te agradeço demais. Que seja muito próspera essa nova fase mesmo, da comunicação esportiva do lado do balcão, que é o do cliente mesmo. E o que você precisar da gente, é só dar um grito aqui. Legal demais, eu agradeço pelo convite. Aqui, a CIS é minha casa, né? Então aqui eu tô em casa, eu tô aqui na MCP, eu tô a uma rua da casa do meu pai, que é aqui atrás, então aqui eu tô em casa mesmo. É muito legal, sempre que precisar também eu tô à disposição, e vamos construir um ano. É o ano do centenário do nosso Mirassol ainda aqui, ó. Olha lá. Vou mostrar aqui na camiseta, é um ano muito especial para o clube. Espero estar à altura desse desafio que eu assumi desde ali do finalzinho de 22. Obrigado mais uma vez. Beijo.